Ele vai pregar aqui o seu último sermão. Esse sermão, a Bíblia nos fala no capítulo 26 desse mesmo evangelho, que Jesus pregou esse sermão 2 dias antes da Páscoa, ou seja, 2 dias antes dele ser preso, condenado e morto. Foi o último sermão que Jesus pregou, o sermão dito, conhecido como profético. Vamos em pé ler a palavra de Deus, vamos ler alguns versículos apenas do capítulo 24. Nesta noite nós vamos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Nós vamos começar a partir de hoje, examinar, creio que nos 2 domingos, quem sabe até 3, sobre os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra, Mateus capítulo 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Jesus está falando aqui da vinda do fim, não do arrebatamento. Agora versículo 32. Aprendei a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Que Deus abençoe esta palavra no seu espírito. Jesus disse que alguns sinais ocorreriam antes da sua vinda. Certa vez Jesus repreendeu os judeus dos seus dias, os líderes, dizendo: vós, olhando para o cariz do céu, ou seja, para a face do céu, sabeis discernir se amanhã vai ser um dia de bom tempo, se vai chover, se vai ventar, enfim, como vai ser o dia. E na verdade nós podemos, os meteorologistas estão aí para
muitas vezes errando naturalmente, porque eles fazem previsões para grandes regiões, mas nós podemos, olhando para a face do céu, muitas vezes dizer que amanhã vai ser um bom dia, realmente assim o será, ou que amanhã será um dia tempestuoso, e assim também o é. E nós podemos discernir, e Jesus diz: sabeis discernir a face dos céus e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Então Jesus disse que daquele dia e daquela hora, ou seja, do dia e da hora em que ele viria, ninguém sabe. Nem o Pai, nem os anjos, ou melhor, nem Jesus, nem os anjos, mas somente o Pai. Então, este dia e esta hora, ninguém sabe, somente Deus. Hoje, naturalmente, Jesus sabe. Este é um segredo que está com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e mais para frente nós vamos mostrar por que é que ninguém sabe, nem mesmo anjos sabem. Mas hoje apenas basta esta afirmação. Entretanto, Jesus disse que sinais ocorreriam e que nós poderíamos discernir pelos sinais a proximidade da sua segunda vinda. Irmãos, nós não temos dificuldades em crer que Jesus virá a segunda vez, mas a maioria das pessoas na terra nem sabe que Jesus virá a segunda vez. Jesus, para ele, é um Cristo histórico. Às vezes ele usa até uma cruz, um Cristo pregado na cruz, no pescoço, etc., mas ele não sabe a que se refere aquilo. Se você sair e fizer uma pesquisa, via de regra, as pessoas não sabem que Jesus virá a segunda vez. Hoje começa a se pregar e a dizer isto. Antes de você frequentar esta igreja aqui, quantas pessoas sabiam que Jesus iria voltar? Quantas pessoas não sabiam aqui que Jesus iria voltar segunda vez? Antes de você se tornar um crente, um evangélico, etc. Pode levantar a mão, por favor. Quantas pessoas não sabiam que Jesus iria voltar a segunda vez? Você não sabia. Amém. Muitas pessoas não sabiam disso. E grande parte da população não sabe. Mas Jesus vai voltar. Ele mesmo diz, em João capítulo 14, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus diz. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Preste atenção na afirmação. Virei outra vez, virei segunda vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Nós citamos de cor. Virei outra vez. Jesus disse que ele viria segunda vez. O Espírito Santo, inspirando o apóstolo Paulo a escrever em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18, nos relata ali o arrebatamento da igreja, que nós vamos falar muito brevemente, nós vamos falar sobre o arrebatamento. Mas ali é demonstrado, o Espírito Santo revela que Jesus virá e parará nos ares, no cosmos. E nós que os que estivermos vivos, juntamente com os que ressuscitarem, é que subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então Jesus virá. O Espírito Santo garantiu que ele viria. Ele disse que viria, o Espírito Santo garantiu que ele viria, e os anjos também disseram que Jesus viria. Em Atos capítulo 1, nós temos ali o relato da assunção de Jesus. Jesus foi subindo e abençoando os seus discípulos, e o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios 15:4, que naquele ato ali, quando Jesus subiu, estavam presentes mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas viram Jesus subindo lentamente. E a Bíblia nos diz no relato de Atos capítulo 1, os primeiros versículos, que Jesus foi subindo, até que uma nuvem veio e o encobriu. E os discípulos continuaram olhando para aquele ponto lá no céu, tentando olhar pela última vez o Senhor. Quando foram despertos daquela posição por 2 anjos, a Bíblia diz que 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos, disseram aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que vistes ir, virá do mesmo modo como vistes ir. Os anjos disseram que ele viria. O Espírito Santo disse que ele viria, e o próprio Jesus disse que ele viria segunda vez. Para nós, não há dúvida que Jesus virá segunda vez. Amém? A única coisa que temos é que nós não sabemos quando ele virá, mas que ele virá, isto é, como nós podemos dizer, líquido e certo.
numa linguagem jurídica, né? Líquido e certo. Não há dúvida de que o Senhor Jesus virá. Ele virá para levar a sua igreja, e depois ele virá em poder e grande glória com a sua igreja. Aleluias. Quando é que ele virá? Não sabemos. Mas Jesus disse que nós tínhamos que examinar os sinais, para que através dos sinais nós possamos entender a proximidade da vinda dele. Ele disse que devemos estar apercebidos. Jesus fez uma afirmação aqui, no versículo 32, ele diz: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Nós já ministramos aqui sobre isso na primeira ministração. Nós falamos deste grande sinal, que é a volta de Israel, do povo judeu para a Palestina, criando o moderno Estado de Israel. A figueira brotou em 14 de maio de 1948, e desde lá ela vem lançando folhas, conquistando territórios, se fixando na Palestina, se fortalecendo militarmente, socialmente e também economicamente, e principalmente na área espiritual. Israel plantado ali, fortalecido, e vem cada vez se fortalecendo mais. Israel é a figueira, é o símbolo da figueira aqui representada. Mas Jesus disse que quando os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, disse Jesus, quando virdes todas estas coisas. Que coisas Jesus estava se referindo? Aos sinais que ele havia falado antes. Aos sinais que ele havia começado a enunciar neste capítulo 24. Jesus diz: quando virdes todas estas coisas, sabei que eu estou próximos mesmo às portas. Irmãos, esta geração que vir os sinais acontecer, que vir a figueira brotar, os sinais acontecer, é a geração que não passa, é a última. Nela se consumará, ou seja, nesta geração se consumará todas as coisas. Jesus diz: pode passar os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. Por isso é importante nós aprendermos sobre os sinais da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar então ao início do capítulo 24. Deixa sua Bíblia aberta aí. A Bíblia nos mostra, neste relato, que os discípulos levaram Jesus e mostraram a Jesus todos os edifícios do templo. Herodes, o grande, para agradar os judeus, Herodes não era judeu, ele era grego, casado com a judia. Herodes, para agradar os judeus, ele havia ampliado aquele templo que os que voltaram do cativeiro haviam reconstruído, no tempo de Neemias, Esdras e Zorobabel, que nós já nos referimos isto, quando falamos das 70 semanas proféticas. Herodes ampliou o templo em Jerusalém, embelezou, ficou um magnífico edifício. Aliás, vários edifícios formavam junto com o edifício principal. Quando eu estive em Jerusalém, em 91, outubro de 91, em Jerusalém existe uma maquete, irmãos, maior do que o tamanho de todo esse terreno aqui, desses 4 terrenos. Existe ali uma maquete que mostra os muros da cidade, e a cidade de Jerusalém como ela era nos dias de Cristo, nos dias de Herodes. E ali tem o edifício, a maquete do edifício do templo, é uma maravilha, né? É uma coisa esplendorosa. Eu tirei várias fotografias, poderia até projetar, né, se tivesse me lembrado, mas é uma coisa magnífica aquele templo. E os discípulos levaram Jesus para ver os edifícios, e Jesus fez uma afirmação tremenda naquela ocasião. Jesus olhou para todo aquele edifício, tudo aquilo, e ele disse: em verdade vos digo que aqui não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto foi mais ou menos no ano 33, se nós considerarmos o calendário atual, que Jesus fez essa afirmação 2 dias antes de morrer. No ano 70, não se deixou pedra sobre pedra, nem no edifício e nem na cidade, nem sobre os muros. Destruiu totalmente. Os romanos cumpriram esta profecia de Jesus. Mas aquilo intrigou, aquela afirmação deixou os discípulos incomodados. Os discípulos ficaram incomodados com aquilo. E quando Jesus saiu de Jerusalém e subiu no Monte das Oliveiras, que fica bem de frente de Jerusalém, o Monte das Oliveiras é frontal à cidade de Jerusalém, ao templo. Do monte você vê toda a cidade de Jerusalém e o templo bem de perto, questão aí de 800 metros mais ou menos, 1000 metros.
ali naquele lugar os discípulos se aproximaram de Jesus, em particular para lhes fazer uma pergunta tríplice. Veja bem, eles perguntaram 3 coisas. No versículo 3, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos em particular dizendo: declara-nos quando serão estas coisas, isto é, quando não se deixará aqui pedra sobre pedra, e que sinal haverá da tua... Jesus não tinha ido ainda e eles queriam saber pelo menos o principal sinal da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. E faz uma terceira pergunta: e que sinal haverá do fim do mundo? Essa palavra fim do mundo aqui não significa fim do planeta Terra, mas sim fim do governo do homem sobre a terra, da autoridade de governar a terra dada ao homem. Porque Jesus voltará e Jesus governará todas as nações na face da terra. O Brasil será governado por Jesus de Nazaré. Amém? Jesus vai governar o Brasil. Quer o Brasil queira ou não, quer o presidente queira ou não, goste ou não, aceite ou não, os exércitos, se quiserem, muito bem, se não quiserem, também vão ter que aceitar. As nações, os povos serão governados com vara de ferro. Toda e qualquer resistência será quebrada pelo Senhor Jesus Cristo, porque Ele regerá as nações com vara de ferro, juntamente com a igreja. Nós já falamos disso e vamos voltar a mostrar e a tocar neste assunto. É por isso que, quando eu estive em Jerusalém em 91, coube-me, quando nós iniciamos a visita na cidade de Jerusalém, no dia 2 de outubro, chegamos no cair da tarde do dia 1º de 91, e em outubro, pela manhã, depois do café da manhã, reunimos no ônibus 45 pessoas, estávamos naquela excursão, mais a guia e o motorista, e ali então, nós sempre fazíamos um culto, e coube-me por sorte ministrar, sobre Jerusalém. Então eu disse naquela ocasião algumas coisas, e uma das coisas que eu afirmei para os irmãos e amigos que ali estavam, eu disse: olha, hoje nós vamos conhecer a cidade que será a capital do mundo. Jesus de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, governará muito brevemente toda a terra a partir desta cidade. Então conheça esta cidade, porque Jesus vai governar desta cidade muito. Irá e governará. A futura capital do mundo não é Washington, não é Londres, não é Paris, não é Berlim, não é Ilha. A futura capital do mundo é Jerusalém. Quando eu disse isto, a nossa guia estatelou um olho enorme e me olhava com um olho de espanto e de assombro. Tanto que mais tarde nós passamos, creio que umas 3 horas conversando sobre profecias. Porque eles que moram lá não sabem disso, mas nós, pela palavra de Deus, sabemos. O Filho do Deus Altíssimo governará toda a terra, porque Deus diz: de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Toda a terra vai se submeter ao governo de Cristo. Mas isto é um assunto para o milênio que nós vamos abordar mais à frente. Irmãos, quando Jesus falou isto, eles fizeram uma pergunta tríplice a Jesus. A resposta de Jesus começa no versículo 4, Jesus diz: respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tome cuidado, Jesus diz, com este assunto, porque se você não andar pela luz da palavra de Deus neste assunto, você pode ser enganado. Preste atenção. Jesus está falando, cuidado, porque se você não tiver cuidado e não andar na luz da palavra de Deus, você não vai ter, você poderá ser enganado, você poderá ser levado de roldão neste assunto. E Jesus então começa a falar, e o primeiro sinal vem no versículo 5. Jesus faz uma afirmação aqui: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e há muitos, preste atenção, há muitos, não são alguns, não são poucos. Jesus disse, há muitos enganarão. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. O primeiro sinal da volta de Jesus é o aparecimento dos falsos cristos. Falsos cristos. Jesus está dizendo isto. Amados, quem tem cabelos brancos, nós que já temos cabelos brancos, mas alguns que têm mais aí, bastante cabelos brancos,
Se lembra que 30, 40, 50 anos para trás, ninguém ousava afirmar que ele era o Cristo. Chegar num meio de comunicação, ou mesmo numa praça, ou numa rua, ou na frente de uma igreja, ou qualquer coisa, dizer, eu sou o Messias, o Cristo reencarnado, etc, etc. Se fizessem isso, eu creio que imediatamente seria internado, ou então apedrejado, ou ridicularizado. Mas ultimamente tem aparecido as pessoas fazendo essa afirmação e levando após si seguidores às centenas, aos milhares, até milhões. E nós vamos ver algumas destas coisas. Você se lembra de um homem que é conhecido no mundo inteiro, e a televisão de vez em quando mostra esta figura, conhecido como Reverendo Moon? Este homem, ele fundou uma igreja chamada da Igreja da Unificação. E eu tenho aqui uma reportagem que foi extraída do jornal Missão, a revista Missão, Voz dos Mártires, de São Paulo, que nos dá um quadro, inclusive, da pessoa e da teologia, dos ensinos deste homem, que tem arrastado após si milhões de pessoas na face da terra. Diz assim: a Igreja da Unificação é um culto político-religioso que se espalhou pela maior parte do mundo ocidental. O fundador dessa igreja é o conhecido reverendo, entre aspas, Sun Myung Moon, que significa lua do dragão brilhante. O nome dele significa, Sun Myung Moon, significa lua do dragão brilhante. Lua é um símbolo das trevas, dragão é um símbolo de Satanás. Brilhante era o nome de Lúcifer antes da queda, ele era o brilhante, o portador da luz, o reluzente, o brilhante. Esse é o nome de Lúcifer. Lúcifer significa isso. Portanto, só pelo nome você já pode ir identificando o personagem. Lua do dragão brilhante. Ele nasceu em uma família presbiteriana no dia 6 de janeiro de 1920, na província de Pyeonggan-buk-do, na atual Coreia do Norte. O nome da aldeia onde ele nasceu é Kwanchu Sanksa-ri. Eu creio que é mais ou menos, os irmãos perdoem o meu arremedo de coreano aqui. Desde a tenra infância, ele mostrou-se interessado e absorvido pelo mundo proibido dos fenômenos espiritualistas. Ele mostrou-se interessado nesses fenômenos. As visões, sonhos, revelações e aparições eram comuns em sua vida. Na manhã da Páscoa de 1936, Moon alega que, abre aspas, Jesus apareceu para ele para dizer-lhe que ele, Moon, deveria completar a missão que Cristo havia começado há 2000 anos antes. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto ainda estava na Coreia do Norte, ele ingressou em um movimento pentecostal radical e começaram a chamar Moon de um novo profeta enviado por Deus. Mais tarde, ele expôs os seus princípios teológicos, conhecidos como princípio divino, e fundou uma igreja, conhecida como a Igreja do Mar Imenso. Nessa ocasião, ele mudou o seu nome para Sun Myung Moon, que significa, então, lua do dragão brilhante. Ele foi expulso da igreja presbiteriana de sua família em 1948. 6 anos depois, ele fundou um novo movimento em Seul, chamado a Associação do Espírito Santo para a Igreja da Unificação. Em 1957, ele publicou o seu livro de sucesso, conhecido como Princípio Divino, alegando que o seu conteúdo, o conteúdo do livro Princípio Divino, era proveniente de Deus. Irmãos, isso tem uma consequência muito séria. Se este livro é proveniente de Deus, significa que ele está no mesmo nível das Sagradas Escrituras, revelação dada pelo próprio Deus. A Bíblia é o único livro inspirado. Nós reconhecemos a Bíblia como a revelação de Deus para o homem. Agora vem este homem e diz que o seu livro, chamado Princípio Divino, é uma revelação direta de Deus para ele e para a humanidade. Este livro tem sido, desde então, publicado em inglês e vários outros idiomas. Quando ainda estava na Coreia do Norte, ele foi detido e mandado para a prisão sob a acusação de bigamia e adultério. Foi solto da prisão quando o general Douglas MacArthur libertou a Coreia do Norte. Os seus seguidores alegam que ele foi preso devido ao seu trabalho anticomunista. Em 1955, ele foi detido na Coreia do Sul e novamente preso.
foi acusado de adultério, não prestação do serviço militar, promiscuidade e roubo. Moon seguiu para a América do Norte em 1972 e comprou uma propriedade de 22 acres na cidade de Tarleton, no estado de Nova York, que tornou-se a sede do seu culto. É o principal centro de treinamento para os convertidos. Em 1975, Moon designou 3 missionários para cada um dos 95 países e foi lançado um programa de âmbito mundial para divulgar a doutrina de Moon. Aqueles que acompanham notícias de jornais sabem que eles costumam muito trabalhar com os jovens, esta igreja. Eles pegam os jovens, levam para determinadas chácaras, sítios. Aqui no Brasil, eles compraram uma grande área de terra na cidade de Jardim, no Mato Grosso, onde é a sede desta igreja da unificação, desse movimento do Moon. E para lá eles levam os jovens e ali eles fazem uma verdadeira lavagem cerebral, né? E a pessoa fica totalmente desequilibrada nesta área. Sai por aí a pregar as doutrinas, inclusive nesta ocasião eles costumam pegar a assinatura das pessoas, transferindo todas as propriedades, bens, heranças futuras, coisas dessa natureza para este movimento da Igreja da Unificação. Eu quero citar aqui alguns das teologias de Moon, algumas afirmações teológicas extraídas desse livro chamado Princípio Divino. Bastante esperto para encobrir suas verdadeiras intenções, Moon tem se apresentado como anticomunista. Isso lhe tem proporcionado grande aceitação por parte daqueles que não investigam o outro lado do seu caráter. Eis aí várias de suas distorções teológicas. Primeira, Moon, afirma que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz esta afirmação. Irmãos, quem conhece a Bíblia sabe que João Batista, apontando para Jesus, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele afirma no seu livro que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma outra afirmação, ele afirma que foi ao céu e o próprio Deus deu a ele, Moon, instruções e poder para entender plenamente o plano de Deus para o mundo. Ou seja, ele é então a pessoa que entende. Não adianta nós querermos entender pelas Escrituras. Não, é uma revelação nova que Deus teria dado a ele, para ele então entender plenamente qual é a vontade de Deus para o mundo. Está vendo as implicações dessas afirmações? Uma outra afirmação teológica dele, ele afirma que ele é, abre aspas, o novo Salvador vindo da Coreia, fecha aspas, para o mundo. Ele é o novo Salvador vindo da Coreia para o mundo. Moon afirma ainda que um dos objetivos não realizados por Jesus era o de se casar e ter filhos. Mas como isto foi impedido, o próprio Moon deve completar essa obra inacabada de Cristo. Ele afirma isso no seu livro. Uma outra afirmação que este homem faz. Moon declara no seu livro Princípio Divino que, abre aspas, Jesus fracassou. Fecha aspas. Ele afirma isso, que Jesus fracassou. Uma outra afirmação dele, ele alega que ele falou com todos os líderes mencionados na Bíblia, que ele esteve nos céus e lá ele falou com todos os líderes mencionados na Bíblia. Uma outra afirmação de Moon, ele alega que Eva teve relações sexuais com Satanás. Você sabe o que significa isso? Significa que nós todos fomos gerados por Satanás. Está percebendo os alcances desta maldita teologia, dessa teologia diabólica deste homem? E por último, que os novos convertidos devem receber o sangue de Moon para obter salvação. E que isto é realizado por meio de um período de 3 relações sexuais. Tem que receber o sangue de Moon. O sangue de Jesus não tem suficiente poder para salvação, mas para você ser salvo tem que receber o sangue de Moon. O pastor Adalberto estava me contando no intervalo dessa primeira para a segunda ministração, de que ele leu que este sangue de Moon, eles costumam tirar sangue do reverendo Moon e da esposa dele de tempos em tempos e colocar junto com o vinho, e que este vinho é dado no momento daqueles casamentos coletivos com o sangue de Moon.
As pessoas bebem vinho misturado com o sangue dele e da mulher. Lembro desses casamentos que a televisão tem mostrado? As pessoas nem se conhecem e se reúnem num determinado dia, num estádio ali, as mulheres de branco, os noivos, é ali que eles vão se conhecer e ali vão casar. Ele tem feito isso, centenas, milhares de casamentos. Milhões de pessoas têm ido atrás desse homem. Recentemente, irmãos, ele esteve aqui no Uruguai arrastando muitos pastores. A revista Vinde denunciou isto, inclusive. Pastores, líderes nacionais. Ele tem penetrado, ele tem procurado arrastar para eles os cristãos, os crentes, principalmente os crentes. Por isso, tome cuidado. Falsos cristos. Esse homem é um falso Cristo. Ele afirma que Jesus fracassou e que ele é o novo Salvador, e para você ser salvo, você tem que beber o sangue de mum. Jesus diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele vai nesse mesmo rumo, dizendo que tem que tomar o sangue dele, que ele coloca lá dentro do vinho, principalmente por ocasião do casamento. Irmãos, você se lembra de um outro falso Cristo chamado Jim Jones? Creio que todos nós nos lembramos, né? A televisão foi farta, fizeram até filmes. Esse Jim Jones, que era um pastor da Igreja do Povo nos Estados Unidos, ele afirmava ser o Messias. E este homem levou após si, né, centenas de pessoas para uma das Guianas, e ali ele obrigou as pessoas a tomar veneno, e ele próprio se matou ali, matando, se eu não me engano, 932 pessoas morreram naquele genocídio, né, naquele ato translocado ali numa das Guianas. Isso foi um escândalo para o Evangelho no mundo inteiro. Estas coisas repercutiram em 1978. Este homem afirmava ser o Messias reencarnado. Você se lembra daquele homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II, Mohamed Ali Ak? Este homem, ele quando foi julgado perante os tribunais italianos em maio de 1988, ele afirmou perante os juízes e o mundo inteiro que ele era o Messias reencarnado, o Cristo reencarnado. Por isso ele fizera aquele ato translocado que fizeram. Mas você poderá estar dizendo: graças a Deus, pastor, parece que esses loucos estão todos lá na Europa, nos Estados Unidos, né? Não, nós temos o nosso também aqui, nós temos. Você já viu este? Vamos projetar ali a figura, a primeira figura. Você já viu esse daí? É conhecido? Olha bem a afirmação dele, Yuri, não sei de que está o nome dele ali embaixo, né? Ele é catarinense. Ele se veste como estas gravuras que existem, essas pinturas de Jesus, né? Um Jesus loiro, de olhos azuis ou olhos claros, olhos verdes ou azuis, né? Com uma barba longa, um cabelo longo, com as roupas brancas, um manto vermelho, etc. Essas gravuras que existem, porque a Bíblia não descreve a pessoa física de Jesus Cristo. Nós não sabemos, a Bíblia não descreve, nós não podemos nem fazer um retrato falado. Aliás, a Bíblia proíbe fazer não só imagem de escultura, mas também figura do que existe nos céus, na terra e embaixo da terra, né? Por isso, nós não temos nem sequer a descrição física de Jesus, mas aquele que seria o Jesus de Nazaré, este Yuri, né, ou Inri, ele costuma apresentar-se desta maneira. Este homem mora em Curitiba, ele fundou lá uma seita, e ele tem várias pessoas que estão seguindo, mais de 100 pessoas trabalham diariamente ali com ele, e vivem ali, e assistem-no, e este homem tem adotado, inclusive, esta sigla, INRI, né? Aliás, ele fez um registro, e a justiça mandou cancelar esse registro, e está até processando por falsidade documental, porque ele sendo ele catarinense e registrado, tudo, ele fez um novo registro, colocando o nome de INRI Christi, e foi cancelado esse registro. A palavra INRI é uma sigla. Se você olhar para uma cruz, normalmente os católicos usam uma cruz com uma sigla em cima dizendo INRI. Escreveu em 3 línguas, hebraico, grego e latim. Ele escreveu nas 3 línguas esta frase: Jesus de Nazaré, ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E em latim, esta frase é Jesus Nazarenus N,
Rex, rei, ou R, e Iudeorum, e novamente você tem INRI, que é uma forma abreviada da frase Jesus Nazarenus Rex Iudeorum. Pilatos não quis mudar, ficou esta frase. E esse cidadão usa esse nome. Pode projetar outra figura dele? A revista Isto É fez uma matéria de capa sobre ele. As pessoas costumam carregar este personagem, este homem, pelas ruas de Curitiba. Ali já foi visto várias vezes ele sendo carregado, a semelhança do Papa. Quando o Papa é coroado, ele também é carregado dentro da Basílica. Ele também é carregado lá pelas ruas pelos seus seguidores, que também vestem umas vestes brancas, tocam um sino, né, anunciando a passagem do Cristo. E as pessoas então, uns se espantam, outros riem, outros ficam sérios. Eu me lembro que um irmão aqui da igreja estava na praia numa determinada época, ele me contou este episódio, e lá pelas tantas ele ouviu um barulho, dalelém, dalelém, dalelém. Quando olhou, lá estava o Iri Christi sendo precedido por um dos seus arautos, batendo um sino, e ele então com essas roupas, cercados de pessoas que o seguiam também, vestidas mais ou menos assim, ele proclamando ser ele o Cristo. Alguns começavam a rir, ele repreendia aquelas mulheres com seus biquínis desnudos, ele repreendia as mulheres, chamando-as de Jezabels e outras coisas assim. Uns riam, outros levavam a sério, outros se afastavam, outros se aproximavam, e ele estava lá fazendo a sua obra. Ele tem andado, irmãos, não só no Paraná, mas no Brasil todo. Eu me lembro de um programa da Rede Bandeirantes, que talvez você tenha visto também. Era um programa que não tem mais hoje, mas as pessoas ficavam no estúdio, e Iri Christi estava lá no estúdio, e a repórter na rua fazia as chamadas, as tomadas. Então eu me lembro bem de um quadro em que a repórter chamava uma mulher ali do meio do povo: vem cá, senhora, agora é a sua vez. E que pergunta a senhora quer fazer para o Cristo que está lá no estúdio? E a mulher ficava toda nervosa e começou a chorar e ficar toda assim atrapalhada e excitada, porque ela ia fazer uma pergunta para o Cristo. Irmãos, falsos cristos, sinal claro de que Jesus está voltando. Essa doutrina espírita da reencarnação, que ele então é uma sucessiva reencarnação de Adão, depois Abraão, Davi e até Jesus Cristo, e hoje então, depois de Jesus de Nazaré, então vem ele como Iri Christi. E ele prega essas coisas aí e as pessoas têm ido atrás. Irmãos, nós temos também, a palavra de Deus fala aqui, Jesus fala, eu quero chamar a sua atenção. Jesus fala aqui no versículo 11: igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E no versículo 24, Jesus torna a dizer: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Quando Jesus fala aqui da possibilidade dos escolhidos serem enganados, isto aqui é uma coisa real, irmãos. Eu quero dizer para você que, se você não estiver firme na palavra de Deus, você pode ser enganado. Se não escolhidos serem enganados, Jesus não teria falado, nem precisaria falar. Ele falou para prevenir, porque é possível alguém ser enganado por falsos profetas, falsos cristos, mediante sinais e prodígios que eles vão fazer. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias e os tempos mais trabalhosos. Jesus disse que nos últimos dias iriam surgir falsos profetas e falsos cristos, que iriam fazer sinais e prodígios, coisas espantosas. Jesus falou sobre isso no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 7, apenas acompanhe comigo, não precisa abrir, para você não tirar de Mateus 24, mas no capítulo 7 desse mesmo Evangelho de Mateus, Jesus falando, no versículo 21, ele diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, isto é, no dia final do julgamento: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu quero dar aqui uma chave para você. Preste atenção. Irmãos, sinais, prodígios, mesmo em nome de Jesus, não autentica
o ensino e o ministério da pessoa. Preste atenção nisso. Jesus disse que nós só podemos conhecer a árvore mediante o fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore. Estes que fizeram aqui nessa escritura que Jesus cita aqui, sinais, prodígios, expulsou demônios, né? Conforme Jesus disse aqui, ó, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus disse, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Preste atenção, é pelo fruto. Pode surgir e vão surgir pastores, falsos profetas, falsos pastores, fazendo grandes sinais, vão arrebatar muitos escolhidos. Eu quero dizer para você, você tem que prestar atenção, é na vida da pessoa, é o fruto do Espírito na vida dele. Entendeu? O fruto do Espírito. Ele tem o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas. Se não tiver isto, irmãos, vai ter o que é? Iniquidade. Apartai-vos de mim todos vós que praticais iniquidade. Praticavam a iniquidade, mas expulsavam os demônios, fizeram sinais, prodígios, maravilhas. Jesus não nega que eles fizeram em seu nome, mas nega que ele tenha intimidade ou conheça essas pessoas. Por quê? Por causa da prática da iniquidade na vida dessas pessoas. Não tinham o fruto do Espírito. Cuidado. Por isso tome cuidado. Se você não ver na vida do pastor, do obreiro, enfim, daquela pessoa que está liderando, o fruto do Espírito, cuidado. Você vai querer se encantar com o canto da sereia, dos sinais e dos prodígios, das curas e das maravilhas. Eu quero dizer para você que os falsos profetas, os falsos cristos e o anticristo fará coisas espantosas na face da terra. E Jesus disse que eles farão tantas coisas que iriam até enganar os escolhidos. Mas Jesus disse, nesse mesmo capítulo 7 de Mateus, que nós conhecemos a árvore é pelo fruto. A árvore boa não dá fruto ruim, e nem a árvore má dá bom fruto. Pelo fruto conhecereis a árvore, pelo fruto nós vamos conhecer essas pessoas. Tome cuidado com essas coisas, porque nós estamos vivendo esse tempo difícil na operação de espíritos de engano que ensinam e promovem doutrinas de demônios no seio da igreja cristã. Falsos cristos e falsos profetas. Em 1992 eu recebi este cartaz de um jovem profeta chamado Ban Ki-ha, ali da Coreia do Sul. Esse menino, na época de 16 anos, ele fundou uma chamada Missão Taberá, e inclusive em São Paulo, no mundo inteiro. Irmãos, eu pedi ao pastor Laércio, o pastor Laércio estava em São Paulo nesta época, que ele fosse, porque esse Ban Ki-ha estava num determinado período em São Paulo, ia se apresentar lá. E ele foi, e ali o pastor Laércio viu muitos pastores envolvidos com esta obra, pastores que deixaram as suas igrejas e se envolveram com isso. E esse jovem afirmava que em outubro de 92 haveria o arrebatamento, que Jesus voltaria em outubro de 92 e levaria a sua igreja. Isso não aconteceu naturalmente, né? Em outubro de 92, e isso está aqui. Eu comprei o livro, a apostila, o livro na forma de uma apostila para estudar, inclusive o ensino. E o ensino é escriturístico, é mais ou menos isso. Ensino. E aqui está um espírito de engano, um falso profeta. Jesus disse que essas coisas iriam acontecer nos últimos dias, principalmente na igreja. Um outro sinal que Jesus fala, além dos falsos cristos, em Mateus 24, vamos voltar lá. Jesus fala, além desse versículo 5, Jesus fala ainda nesse versículo 5 o seguinte: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Versículo 6 diz, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerras. É outro sinal que Jesus disse que quando ele estivesse para retornar à terra, isso estaria acontecendo em grande escala. Irmãos, segundo uma estatística de que alguém andou fazendo, nós tivemos
na história do homem, nesses últimos quase 6.000 anos, cerca de 14.500 guerras. Só que até 91, do século 20, de 1901 até 1991, nesses últimos 90 anos, nós tivemos 204 guerras, ou seja, quase 15% do total de 14.500. As guerras estão intensificando. A revista Veja, de 10 de julho de 1991, dentro daquela coluna Notas Internacionais, ela trouxe uma reportagem sobre o Oceano de Sangue. E aqui ela diz que neste século as guerras já mataram o equivalente à soma das populações da Argentina, Colômbia e Peru, ou seja, 85 milhões de mortos, só neste século, em guerras. 85 milhões, sem falar nos que foram feridos, aleijados, enfim, as pessoas mutiladas na guerra, que é um número muito acima de 85 milhões de mortos. Só nesses 90 anos nós tivemos 204 guerras no mundo. 141 guerras civis e 63 guerras internacionais. Guerras, irmãos, é o cavalo vermelho do Apocalipse capítulo 6. A Bíblia fala de 4 cavalos. O cavalo branco, que é o anticristo. O cavalo vermelho, que é a guerra, símbolo da guerra. A paz é tirada da terra. O cavalo preto, que é o símbolo da fome. E o cavalo amarelo, que é o símbolo das pestes. Do capítulo 6 de Apocalipse. Nós estamos vendo então a guerra como uma realidade. Eu quero dizer para você, que esta guerra que a Bíblia fala aqui, elas vêm se intensificando. Irmãos, só neste século nós tivemos pela primeira vez na história da humanidade 2 grandes guerras mundiais. A primeira e a segunda grande guerra mundial. Nunca as nações entraram num conflito total antes da primeira grande guerra mundial. Por isso que neste século nós já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Jesus fala aqui de outros sinais, mas eu quero parar aqui para nós continuarmos na próxima ministração falando sobre esses sinais. Mas eu quero dizer a você que esses sinais, irmãos, que estão acontecendo diante dos nossos olhos, é para nos deixar não apreensivos, mas ao contrário. Jesus disse que quando nós víssemos todas essas coisas, o que é que nós deveríamos fazer? Se esconder no mato? Não. Alegrai-vos e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. A palavra exultar na Bíblia é mais ou menos fazer aquilo que um jogador de futebol faz quando ele marca um gol. O Pelé fazia muito isso. O que ele fazia? Ele pulava e dava um soco no ar, assim, de júbilo, de alegria, dava aquele salto. É isso que nós devemos fazer. Jesus diz: quando virdes esses sinais, essas coisas acontecendo, os falsos cristos, as guerras, rumor de guerra, essa confusão toda, e outros que nós vamos ver, fome, terremoto e outras coisas que estão aí, que nós vamos enumerar na próxima ministração. Jesus diz: quando virdes tudo isso, sabeis que eu estou próximo às portas, eu estou chegando. Exultai e alegrai, porque a vossa redenção, a vossa partida está chegando. Amém? Toda essa palavra é para te preparar, não para te meter medo, mas te preparar para a volta de Jesus.